Cognitiva e as práticas de gestão do conhecimento no contexto da administração e da ciência da informação e das relações de produção, da produção científica. A produção científica gerada por um pesquisador de qualquer área precisa ter um compromisso social a ser conhecida como utilidade para a comunidade acadêmica e social em geral, considerando que a ciência exerce um compromisso com a sociedade no sentido de expandir horizontes do conhecimento humano. E neste momento o interesse recai na produção científica sobre a inteligência competitiva, o IC, vinculada nos anais dos encontros da Sociedade Nacional de Pós-Graduação em Administração, o Encontro da Associação Nacional de Ciências de Informação e Biblioteconomia, com suporte de comunicação adotados pelas respectivas entidades para disseminar o conhecimento produzido nas áreas correspondentes. A IC tem sido objeto de pesquisa tanto na ciência da administração como da ciência da informação, apresentando com grande destaque, segundo Pinheiro, as funções de globalização do mercado de capital e o aumento da competitividade, o que motivou inclusive a emergência da gestão da informação e do conhecimento. A interdisciplinaridade da ciência administrativa e da ciência da informação se dá pela informação como elemento comum. Está voltada para o estudo das propriedades como comportamento, uso, transmissão, processamento, armazenamento e recuperação da informação. Por outro lado, na CA está voltada para a aplicação da informação. Assim, o ponto de convergência entre as duas áreas de pesquisa e a CI. Para o entendimento da CI, Gomes Braga representa o integrante da pirâmide da hierarquia da informação dos dados da base da informação no meio de inteligência, considerando a inteligência como informação que possibilita ao gestor a decisão, obrigando a tornar uma atitude de resposta inteligente e recebida. Combinará da abordagem conceituada da CI como processo ético de identificação correlata, tratamento de análise e disseminação da informação da estratégia para a organização, viabilizando o uso do uso do processo decisório. Segundo Pinheiro, a CI é uma área interdisciplinar da constituição da epistemologia e aplicada no recorrente principalmente no reconhecimento da administração da ciência da informação, da ciência da computação e economia. Entende que não há clara delimitação entre as diferentes termos adotados em diversos países e fases, nem o conceito correlato entre a gestão conhecimento, gestão estratégica, inteligência competitiva, inteligência do marketing, inteligência de negócios, inteligência econômica, inteligência empresarial, informação de estratégia, negligência, organização, monitoramento, tecnologia e planejamento estratégico. Por outra perspectiva, acredita-se que a gestão é a ciência competitiva, que são atividades de negócio necessárias que andam juntas e se complementam como um cavalo e uma carroça. Você não pode ter um sem ter o outro. Na atual economia globalizada, altamente competitiva, o conhecimento é a maneira pela qual as pessoas adquirem e administram, especialmente os meios digitais, que pode ser de diferentes de vendedores e derrotados, de vencedores e derrotados. Resumidamente, examinar as funcionalidades oferecidas nas ferramentas que a sustentam na atividade de gestão do conhecimento e da inteligência, dando destaque nos desafios do questionamento que os profissionais da área de negócio devem enfrentar. Em decorrência do aumento e da modernização da competição, percebidos praticamente em todos os setores econômicos mundiais nas últimas décadas, observa-se que a IC tem ganhado força por meios acadêmicos e organizacionais pela importância da mesma para o processo da formulação estratégica competitiva, especialmente pela promessa da disponibilização da instantânea de produtos de inteligência com alto valor agregado
para a eficácia decisória. É uma organização de informação, de conhecimento e inteligência que estão sobre presentes os processos de gestão que alimentam o processo da tomada de decisão e o planejamento estratégico. A inteligência deve ser criada ao longo deste processo de criação de processos de gestão da informação e do conhecimento. É o que vai elaborando um sistema útil para organizações integradas à sua cultura em um cenário voltado ao futuro. Nessa concepção, a inteligência organizacional inclui tanto o conceito da gestão da informação, o GI, quanto a gestão do conhecimento, a CG, a GC. Apoiada pelo método de monitoramento ambiental para o planejamento de gestão de organizações de tecnologias de informação e comunicação. A partir desses enfoques apresentados, podemos questionar se existe realmente diferenças entre a CGE, a inteligência e ambas funções que têm como objetivo proporcionar as informações de conhecimento certos à pessoa certa, no momento certo, em casos de diferença que pode ser um pouco mais da perspectiva. É uma gestão de como satisfazer a melhor maneira das necessidades imediatas da empresa. Dessa forma, as funções da inteligência produzem um valor agregado ao promover ações de organizações e obter vantagens mensuráveis e sustentáveis em relação aos seus concorrentes. Para entender de forma que o CG interrelaciona com as funções da inteligência, que vale a pena examinar as práticas específicas da CG, são complementares no processo de inteligência. Interdisciplinariedade entre a CI e a CA é ainda incipiente, conforme constado na pesquisa realizada por Oliveira, mas os resultados indicam uma tendência de intensificação, tendo como base a informação, e nessa perspectiva esperamos contribuir e evidenciar simuladores aplicabilidade da IC nas duas áreas de conhecimento, visando os avanços da inovação das organizações. Dessa forma integrada, interdisciplinar, definir o objeto de estudo desta pesquisa, procura-se responder as seguintes questões deste relato empírico. Como são visualizados nas práticas de gestão do conhecimento, nos processos de inteligência competitiva, na ciência da informação e na ciência da administração e na ciência da informação. Pretendemos alcançar nesta pesquisa o objetivo de analisar a produção científica da inteligência competitiva, visando identificar as práticas de gestão do conhecimento apresentadas nos resultados de pesquisa dos análises da MC. Para complementar os fundamentos científicos da problemática do entendimento do objetivo pretendido, focalizando nas próximas sessões aspectos teóricos sobre a gestão do conhecimento sobre a inteligência competitiva. A gestão do conhecimento para as dificuldades para compreender os conhecimentos na sua plenitude não é recomendável tentar aplicá-lo, fundamentando-se nas lentes redutoras de cada área do conhecimento. Para Morin, o conhecimento é um fato multidimensional, uma vez que é simultaneamente um processo físico, biológico, cerebral e mental, psicológico, cultural e social. Ainda segundo o autor, todo conhecimento importa necessariamente aos seguintes elementos de uma competência: aptidão do produto do conhecimento, uma atividade cognitiva e saber o resultante dessas atividades. O conhecimento tem sido um reflexo do estudo de várias áreas do conhecimento desde a antiguidade, um elemento-chave de grandes transformações enfrentadas pela humanidade. A sociedade agrícola da memória social era armazenada nos cérebros humanos, o conhecimento e a cultura acumulados pelos mais velhos, transmitidos para a geração dos mais novos, por meio de ritos, histórias, lendas, cantigas, discursos e outros. Assim, a memória social era limitada diante da capacidade de acumulação mental da população. Afirma-se que o indivíduo do conhecimento pode realizar associações de conceitos baseados na vivência social, e nesse sentido do conhecimento, a informação mais valiosa era a mente humana, que precisa ser sintetizada, contextualizada
e comprometida. Além disso, era difícil ser estruturada e capturada por meio de máquinas. É difícil, de difícil transferência, normalmente é tácito. Vários estudiosos, entre os quais assim têm destacado um valor da informação do conhecimento, apresentam para as organizações modernas. O estudo da CG inicia-se para despontar na década de 1990, motivados a partir da percepção de muitas organizações do quanto o conhecimento organizacional que havia perdido da implementação do processo da engenharia. Segundo sei lá quem, os assuntos referem-se ao conhecimento e tendem a tornar-se atribuição das áreas dos recursos humanos ou de tecnologias da informação, do âmbito corporativo, por vezes não apenas por parte dos programas. Contribuir para a cultura organizacional de algumas fontes que buscam, tais como trabalhar mudanças culturais pelos mecanismos psicológicos. Além de destacar o papel da liderança da comunhão das ações da implementação voltadas para os modelos mentais, a abordagem psíquica que está irrigada em relação entre as culturas organizacionais da CGC, do conhecimento tácito faz parte porque o indivíduo está diretamente relacionado com a cultura organizacional. Portanto, algumas características presentes da cultura possibilitam o CG, quais sejam pela crença de que a pessoa pode ser inserida em um processo de conhecimento, tanto pessoais como grupais. As informações devem ser confiáveis e completas, pressuposto de pessoas que têm capacidade de entender e modificar o ambiente que estão inseridos através de sua atuação, entre outras. Apresentar as seguintes fases de metodologias: implementação de um programa da GC, conforme com a proposta, diagnóstico de organização, identificar fontes do conhecimento que envolvem os funcionários, clientes, fornecedores e parceiros, identificar necessidades do mapeamento, levantamento de informações reais e potenciais que devem ser compartilhadas, identificar as áreas da propriedade a serem mapeadas, delimitar setor ou processo mais crítico, apresentação de propostas de alta gerência, obter apoio das lideranças para a validação do projeto, o planejamento das ações, mapeamento, definir políticas de coordenação, de controle de segurança e acesso à atualização das atividades, diagnóstico de competência, identificar competências institucionais individuais que escolham uma ferramenta para definir a tecnologia para utilizar e mapear, implementação de propostas, monitoramento de ações, mapeamentos implementados, atualização dos mapas, além das fases das práticas do programa da GC, apresentar aprendizagem organizacional, educação corporativa, mentor e futuros gestores, storytelling, comunicações de práticas de mapeamento e gestão de competitiva, UTI e aplicativos que contribuam para o compartilhamento e disseminação do conhecimento. E essas ferramentas dão suporte às gestões de competitividade, tais como a criação, identificação, captura, compartilhamento, disseminação, aquisição e utilização, entre outras iniciativas que destacam-se ainda na adoção de políticas da gestão de competitiva, de lições aprendidas, melhores práticas, centros de inovação, rede de pessoas, repositórios de documentos, biblioteca corporativa, entre outras que dão um suporte de organizações de desenvolverem o seu capital intelectual. A esse respeito, apresentamos a pesquisa realizada de principais fatores e componentes das práticas do conhecimento adotado, de maneira destacando a política. Destacando o quê? Destacando a política cultural corporativa, política de recursos humanos, estratégia e comunicação organizacional, estratégia do conhecimento, estímulo, aprendizagem, clima de mensuração voltada para o acesso à informação. Assevera-se para a gestão de competitividade o objetivo de projetar e implementar
um sistema para converter todo o conhecimento tácito, explícito, individual, interno e externo existente na organização sistematicamente do conhecimento organizacional. Recomenda-se que se desenvolvam paralelamente em ações formadas dos recursos humanos sobre a forma de processo de aprendizagem presencial online, para que os membros da organização possam utilizar com facilidade e aproveitamento todos os recursos para aumentar e melhorar seu estoque cognitivo. Interfere-se quando a gestão da competitividade, quando realizada de forma adequada, proporciona melhor aproveitamento dos desafios intelectuais, dinamiza as rotinas, os produtos e serviços e processos decisórios que destacam além da cultura e da comunicação organizacional positiva em relação à construção do conhecimento. A organização e também precisa ser um ambiente físico favorável para a gestão do compartilhamento do uso do conhecimento corporativo. Como resultado do conhecimento surge a gestão do conhecimento organizacional, o GCO. Identifica e institucionalizar o conhecimento das pessoas e incorporá-lo a práticas cotidianas da organização. Segundo Santos, é um processo corporativo focado nas estratégias empresarial e ela tem como função de realizar o conhecimento e a criação da captura da aprendizagem organizacional, codificação de inteligência organizacional e disseminação da educação corporativa, avaliação de gestão competitiva e da mensuração do capital intelectual. Para o pesquisador, o conhecimento exige dentro das organizações e seus ativos importantes, seja individual ou coletivo. Nesse sentido, o CG... Não tomar banho com essa ferida, não? Vou. Nas organizações passa pela compreensão de características e demandas. Ei, tu pica a azeitona, viu? Pique para ficar mais gostoso. O ambiente competitivo, onde cada vez mais o clima é turbulento e faz com que as vantagens competitivas passem a ser constantemente reinventadas e monitoradas seguindo as recomendações do IC. Inteligência competitiva. No sentido mais amplo, IC reforça. No sentido mais amplo, IC força das organizações a manter o seu foco de mercado externo, pois as mudanças são constantes no ambiente em que atuam. Nesse sentido, ela passa a ser entendida como um processo que visa estudar e entender fatores que possam tornar organizações mais competitivas, procurando proporcionar ao mercado na relação existente da CGI, CCG, será o quê? Que pode ser entendida como um campo de proximidade das ações. A GI atua para conhecimento explícito da GC e atua para o conhecimento tácito, e a IC trabalha tanto para o conhecimento explícito quanto para o conhecimento tácito. Segundo Valentim, a complexidade da IC está estabelecida nas relações e interconexões entre as duas formas de gestão. Para potencializar e obter vantagens competitivas no mundo contemporâneo, a organização precisa conduzir a CG e a IC de forma interligada, alinhada com os novos desafios para impostos dos ambientes macroeconômicos. É notório que o conhecimento organizacional surge como um ativo especial de relevância para qualquer trabalho de segmento de atuação, a partir da constatação do papel fundamental que exerce no processo das organizacionais e aspectos dinâmicos da organização. A esse respeito, a IC é a disciplina que procura, principalmente com os processos de ferramenta de coleta, de análise e disseminação de inteligência, que permite funcionários a tornarem decisões de qualidade eficazes. Essa concepção deu uma série estudada de inovações impactadas que desafia a sociedade organizacional, especialmente para o comportamento no mercado concorrencial no milênio, para poder agir de dinâmica de mercado decorrente do aumento da modernização da competitividade visivelmente percebidos em todos os setores da economia. Observa-se que a IC tem ganhado força em meio acadêmicos e empresariais pela relevância da mesma do processo de elaboração de estratégias competitivas, constituindo-se um desafio para organizações que possam estabelecer um processo decisório mais racional e hábil, especialmente pela disponibilização instantânea do produto de inteligência como valor agregado
para identificar oportunidades e ameaças presentes no ambiente de negócio. Em uma organização, em uma, em uma organização, informamos o conhecimento e a inteligência que estão presentes nos seus processos de gestão, que alimentam o processo de tomar decisão e o planejamento estratégico. Assim, os GIs, GC e C subsidiam a decisão estratégica e o sistema de monitoramento, que consiste em extrair indicadores estratégicos que permitirão a organização ter uma ideia de grau de oportunidade, de ameaça de potencial e essas tecnologias de pesquisa e desenvolvimento. Argumenta-se para o conceito do monitoramento ambiental e engloba que a IC nas dimensões de aquisição da informação, tendo em vista um horizonte temporal. A definição de IC está muito ligada ao nosso do processo, conforme segue. O objetivo é agregar no valor da informação, fortalecendo o processo do crescimento organizacional. Nesse sentido, a coleta do tratamento da análise da contextualização da informação permite a geração de produtos de inteligência. Os sistemas de IC devem ser considerados como um investimento para organizações. Entre os seus benefícios, destacam-se a redução de incertezas na tomada de decisão, que está suspensa para prever grandes mudanças estruturais, prevenir surpresas tecnológicas, identificar fatores externos e melhoramento do planejamento do curto e longo prazo, aumentar as dúvidas e esclarecer os importantes aspectos da inteligência. Sua origem é inconcreta, tanto no seu lugar de empresa moderna como um departamento de arte que encaixa numa empresa. Segundo a inteligência da tradição americana, refere-se ao conhecimento adquirido baseado na análise lógica da inteligência da informação disponível sobre competidores, sobre o ambiente competitivos na tradição francesa, e se é entendida de forma mais ampla, incluindo na busca para qualquer informação no ambiente que possibilite melhorar o posicionamento da organização. A autora atende os processos para ser implementados, requer contínua utilização dos dados e informação para a agregação do valor a estes. A utilização do conhecimento individual corporativo. Na perspectiva de Sobry Miller, missão dos agregados das funções da inteligência sobre a organização inclui a aquisição da análise e interpretação, encaminhamento das informações dos executores. Já a admissão dos encarregados das funções da CG concentra-se na identificar, classificar, organizar e encaminhar conhecimentos úteis na área da organização responsáveis pela tomada de decisões, análise necessária do setor de soluções de problema. Superficialmente, a CG aparece para possuir um âmbito de escopo bem mais amplo do que as funções de inteligência, mais que uma impressão que pode ser simplesmente refletir a natureza, mais concentrada igualmente no mal entendido da inteligência no âmbito de negócios. Para Berry, é uma disciplina que nascentemente que está sendo articulada e definida. É mais justo destacar que, ainda que os dados das informações do conhecimento escolhidos, analisados e interpretados por intermédio de função de inteligência podem ser administrados usualmente para benefício da vantagem competitiva nos níveis iniciais da hierarquia corporativa, a CG tem como preocupação maior tornar-se recursos do conhecimento existentes no âmbito da organização, estando muito delas armazenadas em formato digital, e se concentra-se na captura dos recursos, são externos quanto internos. No entanto, nas organizações que trabalham com essas duas ferramentas, a distinção entre ambas continua sendo obscura, e nesse sentido algumas pesquisas realizadas a CAP revelam-se a opinião de 48 das empresas pesquisadas, considerando a função da inteligência da parte dos seus programas da GC, da mesma forma que acrescentar, voltar a informação do dentro para fora da organização. Entende-se que o processo de inteligência como sendo a administração do conhecimento da organização, a eficácia e eficiência do que os executivos tenham sempre à disposição o melhor da matéria do conhecimento na adoção das decisões estratégicas, da avaliação como passo da inteligência que prevê a etapa
que os profissionais da inteligência transformarão os trabalhadores do conhecimento em engenheiros do conhecimento, administradores do conhecimento, e nesse sentido surgem perguntas existentes realmente diferentes entre a gestão do conhecimento e a inteligência, que será ambas as funções que têm como objetivo proporcionar informações do conhecimento certo à pessoa que é no momento certo. Em muitos casos, a diferença pode ser pouco mais do que a perspectiva a gestão para satisfazer o melhor maneira do objetivo de necessidade imediata da organização em busca das respostas das reflexões que possam ratificar e retificar os fundamentos das quais daqui expostas que foram delineados os processos metodológicos que surgem na próxima sessão. Os procedimentos metodológicos quanto à natureza da pesquisa caracterizam como a abordagem quantitativa e qualitativa do estudo do tipo documental, que pode ser considerado também como estudo bibliográfico, que busca, a partir de documentos denominados anais, selecionar e analisar artigos científicos que abordam o IC de documentos analisados que foram anais no MBC, referindo-se nos 3 últimos anos, escolhidos para critério de atualização, caracterizando uma amostra da internacional, escolha desses documentos do seu devido acesso, 2 portais dos quais significam as áreas de nível nacional, e por se tratar de um veículo de domínio público que concentra-se na produção do universo acadêmico. O estudo possui lógica indutiva, pois Richardson é uma indução do processo do qual, partindo de dados observados, a particularização constatada, que pode chegar a propostas gerais. Trata-se de estudos de nível explorativo, descritivo, oportunizado por uma abordagem mista de produção científica, de forma para viabilizar a pesquisa científica. O conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõe, ao contrário, complementa pois a realidade abrangida por ele interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia. Outro ponto importante se destaca é que o objetivo das ciências sociais é essencial, é qualitativo, considerando que a pesquisa descritiva, segundo Michel, uma vez que procura investigar, analisar, descrever e relatar o perfil de produção científica, nesse caso sobre a relação entre a CG e a IC, identificando os anais do encontro exploratória do segundo, tendo como vista pouco conhecimento que tem sobre a relação das duas áreas do estudo. Adicionalmente, este estudo possui natureza teórica conceitual, segundo a visão de Michel, visto que meio da epistemologia perpassa para a discussão sobre IC e vários artigos sintetiza o estado que se encontra-se no entendimento dos pesquisadores sobre o projeto. Foi adotada a técnica de biometria, considerando instrumentos quantitativos que permitem minimizar a subjetividade inerente da indexação da recuperação das informações, produzindo conhecimento em determinada área de assunto para identificar a qualidade dos artigos aplicados no período de quantidade de referência dos autores citados. Para identificar as práticas da CG, usadas técnicas de análise de citação, proporcionando a interpretação do conteúdo exposto na sua colocação dos autores citados para o próprio autor do artigo. Entendemos a citação da menção da informação extraída da fonte. O autor lança mais de uma mão de texto original para extrair a citação, podendo ser reproduzido literalmente na citação direta ou na literal ou textual. Interpretando, resumindo e traduzindo, citação direta ou livre, uma informação extraída da fonte intermediária, citação do procedimento metodológico adotado que permitirá alcançar os resultados apresentados a seguir. Resultados. O primeiro momento que apresentamos aspectos de caracterização da produção científica da análise dos anais de forma de tabelas referentes às incidências de trabalhos estatísticos metodologicamente dos autores citados. E no segundo momento apresentamos um quadro das falas dos autores referentes às práticas da CG. Encontramos os relatos de pesquisadores dos documentos dos artigos analisados. Características dos problemas científicos da inteligência competitiva. Incidência de artigo. A pesquisa cobriu, no total, 7 artigos, 100% relacionados ao tema de inteligência competitiva nos anos de 2010 a 2012. Verificou-se que a quantidade de artigos
que são 57,15% dos artigos que foram publicados. Em 2011, houve nenhuma publicação, 42,85% que foram artigos publicados. Nestes resultados, que indicam a temática de continuação de evidências, embora tenha havido uma quebra de duas áreas no ano 2001, os seguintes trabalhos voltaram-se para incidir de forma equilibrada, remarcando o espaço de preferência dos pesquisadores das áreas sinalizadas do assunto continuará presente nas organizações do fator inevitável do progresso dos ambientes constantes na mutação. A quebra do artigo no ano de 2011 pode ser atribuída para a falta de disseminação da própria ferramenta IC com a clara e como chegar a implementar essa ferramenta. Argumenta-se para a dúvida de esclarecer importantes aspectos da inteligência e uma arte, a sua origem da incerteza e quanto ao lugar da empresa moderna em que um departamento de arte encaixa em uma empresa. Essas questões continuam em discussão em meio acadêmico e entre especialistas do assunto do campo institucional. Estratégias metodológicas. O artigo publicado nos anais Quem apresenta métodos e técnicas diversificadas. Tendências para o estudo da abordagem qualitativa com a adoção de instrumentos de pesquisa do tipo entrevista e estudos de tipo documental. Em um nível exploratório, estudos de casos publicados e organizados de nível nacional. O resultado apresenta incidências, embora em menor escala, a adoção de técnicas inovadoras como o workshop, biometria do procedimento de medir a incidência da pesquisa na literatura como a estratégia de aplicação de questionários no âmbito abrangente. De forma geral, observamos que as pesquisas vinculadas aos dois meios de comunicação do nível de escolha de procedimentos metodológicos perfeitamente coerentes e adequados aos objetos de propostas, objetivos de estudos e questões de pesquisa, o referencial teórico que é pertinente com as abordagens entre os autores adotados. Detectamos pertinências com as áreas de evidências e esses resultados, portanto, coadunam com os níveis de eventos de áreas de administração da ciência da informação. Os autores embasaram-se nas comunicações, conforme apresentado, levantou-se sobre os autores mais citados, dois veículos de comunicação anais do Embrapa e do MBC em relação aos trabalhadores que focalizam a inteligência competitiva. O estudo demonstrou que entre os fatores citados, em forma geral, Miller e pelos veículos de comunicação apresentados, relativamente a um equilíbrio entre alguns destaques dos autores citados no âmbito dos veículos de comunicação de nível de pós-graduação de abordagem de nível do MBC. Destacaram-se que os outros anais e autores citados foram. Os autores citados nas áreas destacaram-se, no caso, sobre o tratado oportuno relembrar, considerar que se considera a interdisciplinaridade, a constituição epistemológica e aplicada recorrente ao conhecimento da administração da ciência da informação, que não há clara delimitação entre os diferentes termos adotados em diversos países e fases. As práticas da gestão do conhecimento para a inteligência competitiva. Após a leitura dos artigos no todo, fica evidente que foram mencionados mais artigos sobre IC em uma forma ou outra de questões baseadas nas práticas da GC, nas citações apresentadas no quadro 3, que constam palavras-chave nos textos organizados de citações com destaques em negritos em termos significativos, números, linhas, artigos e identificação do evento. Práticas de gestão de conhecimento. Conteúdo de abordagem de prática. Torna-se fundamental a aplicação de técnicas e ferramentas e manutenção dessas vantagens, incluindo o conhecimento sensível, diferenças de tecnologia de conhecimento de formas de equipes de alto desempenho, aspectos de documentação pessoal que foram mais preocupados para gestores quando as decisões estiverem relacionadas à perca do conhecimento sensível. Devemos estar preparados gerencialmente para a segurança da informação de maneira efetiva do meio do conhecimento e a utilização de formas sistemáticas e planejadas. Para o levantamento de risco, observa-se a segurança da documentação em relação aos prazos de classificação, produção e expedição de recepção, de manuseio, de arquivamento e eliminação de documentos. É possível observar que o aumento da competitividade mediante a criação de manutenção das competências essenciais.
Os resultados destes corroboram a importância das redes, subsídios do processo de inteligência estratégica de relação de novos conhecimentos junto à organização. Compartilhando recursos de informação e conhecimento torna-se crucial a busca pelo entendimento e as alternativas de aplicação do IC. As atividades baseadas no conhecimento tornam-se principais fundações intermediárias das empresas, a construção do conhecimento e uso da inteligência das ações contínuas e cumulativas que podem contribuir para a sustentabilidade da organização. Sobre a inteligência competitiva da web pode se direcionar em estudos futuros relacionados aos temas de inovação e uso das redes sociais como fontes de informação, as melhores práticas nas 16 empresas de telecomunicação. É importante manter uma rede de pessoas que participem do processo.